essa é a aula 2 e aqui a gente vai confeccionar a base para aquela primeira peça que a gente fez. Com uma base MDF de 10 centímetros, eu venho com o bisturi fazendo pequenos arranhões na base para criar uma melhor aderência da massa. Você também pode estar utilizando uma lixa. Isso aí vai dar sua preferência. Esse processo é interessante para a gente criar um pouco mais de aderência do biscuit para a base, para que quando ele estiver secando não corra o risco do biscuit desgrudar essa base. Então a gente vai vir com massa suficiente para cobrir a base e lembrando que não tem problema ficar um pouco de desnível, é justamente isso que a gente quer. Eu vou pressionando e espalhando essa massa para ela cobrir toda a base. E caso você ache que tem necessidade, depois de fazer os riscos ou lixar a base, você pode estar usando um pouquinho de cola. Isso também vai ajudar a aderir melhor o biscuit. Usando um bisturi ou uma régua, a gente vai tirar esse excesso de massa que ficou nas bordas para deixar ele bem rente e bonitinho. Nessa hora tem que ficar certinho. Agora a gente vai criar um efeito de grama com escova dessa, tenho certeza que você tem na sua casa. Você vai ir pressionando a escova contra a base para ir criando esse efeito. Para deixar ela assim com vários furinhos. Essa é uma das técnicas mais simples para criar esse tipo de efeito. Agora a gente vai criar as folhinhas e é mais simples ainda. Com esse pedacinho de massa, você vai pegar, amassar e ir achatando ela até ela ficar nesse formatinho. E vai dando uma leve curvadinha para ela lembrar mais uma folhinha. E desse mesmo jeito, se você achatar um pouquinho a mais, dá para você criar essas folhas maiores. Aqui a gente faz bem de levinho aqueles risquinhos das folhas para ficar um pouquinho mais real. Olha como ela já fica no formatinho perfeito. É muito simples e parece que você usou um molde. Esse arame aqui é o arame encapado especial para artesanato. Tá vendo que ele tem essas texturas? Ele é muito utilizado no mundo do artesanato para a confecção de flores artificiais. E é para isso, basicamente, que a gente vai usar ele aqui. Ele é bem fininho, portanto é muito fácil de cortar. Você pode usar uma tesoura, não precisa de um alicate. Eu peguei um arame galvanizado, mas você pode usar um palito de dente também, vai dar certo. Enrolando ele em volta do arame, ele vai dar um efeito de espiral. Aqui eu vou usar ele só para compor mesmo o cenário. Com um pedacinho daquele arame e também daquelas folhinhas que a gente fez antes, nós vamos reproduzir as hastes das flores que a gente vai fazer para compor o cenário.
As flores que a gente vai recriar são as tulipas, só que as tulipas fechadas, é claro, que elas são mais fáceis. E é muito simples. Com um pedacinho de massa, você vai deixar ela no formato de uma mini coxinha. A gente vem com um pincel modelador, ou pode ser um palito de dente também, criando uma fenda bem no topo da coxinha e descendo pela lateral. Vai dando uma leve puxadinha naquela pontinha para dar um efeito como se a flor estivesse começando a abrir. E vamos fazer a pintura dessas florzinhas. No caule eu vou usar só a cor verde mesmo, quero que fique bem simplesinho. E na flor, para dar esse efeito de degradê, é só você utilizar uma cor mais escura do que essa massa que você usou para fazer as pétalas da flor, que pode ser feito com vários materiais, tanto tinta, quanto giz pastel e até mesmo sombra de maquiagem, que inclusive é o que eu estou usando aqui. E passo a cola instantânea, onde eu pretendo colar todas essas folhinhas. Com o auxílio de uma pinça, eu vou posicionar as folhinhas onde eu quero que elas fiquem coladas. E acreditem em mim, usem a pinça, porque é melhor do que colar o dedo de vocês com cola instantânea. E vou utilizar a cola também para colar a cestinha no corpinho que a gente fez na primeira aula. Com aquela base que a gente fez um pouco úmida ainda, isso é importante, não deixar a massa secar completamente, e vai ser melhor de você encaixar os outros elementos. Você vai posicionando aonde você achar melhor mesmo. Tá vendo que no meio da base tá marcado? Eu já fiz essa marcação para saber exatamente onde colocar cada elemento. E vou começar com a pintura. Mesmo que eu tenha feito essa base na cor verde, ela ainda não tá pronta, não tá do jeito que a gente quer. Então eu vou usar esse tom de verde, que ele é mais fechado. E essa pintura é bom você fazer com a tinta já diluída. Com esse outro tom de verde, que é mais claro, até um pouco amarelado, a gente vai passar ele bem superficial para criar ali um joguinho de luz. Vou usar esse tom também para dar alguns detalhes nas folhas. Olha como é muito pouca coisa, mas já faz muita diferença. Colo também as florzinhas que a gente criou. E a nossa base pronta, é só colar o bonequinho naquela marcação que a gente já tinha feito.
Depois da peça pronta, é importante que você se lembre de passar um verniz. Seja fosco ou brilhante, isso aí vai dar sua preferência, para a peça ter uma maior durabilidade, porque lembrando que o biscuit não é um material resistente à água. E aqui está a nossa peça pronta.